Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje nós vamos falar de um tema muito polêmico que são as avaliações físicas, tá? As avaliações principalmente falando de composição corporal e aí a gente está atrelando as avaliações antropométricas a essas avaliações que vão mensurar, né? Vão nos permitir calcular ou ter uma ideia do percentual de gordura, tanto quanto do percentual de massa muscular e também outras avaliações como a perimetria. Então, quando a gente está falando aí de medidas de circunferências de algumas partes do corpo, é claro que nós vamos especificar isso um pouquinho mais para frente ainda nos nossos vídeos. Hoje a ideia é falar mais de um panorama geral e se isso efetivamente é importante e essencial para o nutricionista ou se é algo que pode ser relevado em algum momento, tá? Particularmente eu vou falar sobre a minha experiência e sobre como eu faço a utilização dessas avaliações, dessas medidas. E o que eu gosto de dizer sempre é que sim, quanto mais dados você tem do paciente, melhor, porque você consegue nortear um pouquinho melhor o cardápio, as escolhas, o seu direcionamento, tá? Porém, aqui vai entrar um lado um pouquinho mais pessoal, digamos. Então, assim, você tem que saber avaliar muito bem o caso clínico e a necessidade por alguns aspectos, por alguns motivos, tá? O primeiro deles é efetivamente se a pessoa se sente confortável em realizar essas avaliações. Então, eu gosto sempre de deixar à disposição é, a opção de não realizar as avaliações físicas. Por quê? Muitas pessoas podem acabar se sentindo incomodadas pelo fato de estarem investindo menos roupa para realizar essas avaliações, roupas que deixam a pessoa um pouquinho mais exposta efetivamente, tá? E particularmente eu mesmo não gosto de me sentir muito exposto em relação ao meu corpo, então acredito que isso seja algo muito pessoal e que não necessariamente seja algo que você precisa fazer se a pessoa não se sente confortável em realizar essas avaliações. O segundo ponto é que imagine que você vai atender uma pessoa que tem um percentual de gordura bem alto e que seja algo que você consegue ver com nitidez. É realmente necessário que você realize uma avaliação física da composição corporal? Acredito que o olhar tenha que ser mais para o que você vai fazer e não necessariamente para como a pessoa está. Porque se ela tem 40%, 50%, 60% de gordura corporal, ou seja, esse percentual representa boa parte do peso dela, acredito que não seja necessário realizar uma avaliação para que você consiga ver que esse é um ponto importante para a pessoa, tá? Outro fator é que talvez seja até um dos mais importantes. Acredito que a ordem de importância venha também caso a caso, mas o percentual de gordura, na verdade, é uma avaliação que as pessoas se interessem em saber o resultado, mas elas não necessariamente querem saber, porque isso pode acabar assustando um pouco as pessoas. Principalmente pacientes que não têm uma experiência com processos dentro da nutrição, elas podem chegar sim com alguma ideia, com algum achismo, tipo, eu achei que eu tinha tantos por cento, tanto quanto uma pessoa já experiente em processos nutricionais. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa se afastou do processo e acabou ganhando mais gordura do que imaginava. Muitas das vezes as pessoas estão indo lá só por conta disso. E se o nutricionista não toma conta disso ou o profissional de educação física não toma conta disso logo no começo, pode ser um problema. Porque o paciente, o aluno, o atleta, ele pode ficar numa guerra com esses números. E é muito comum, e eu particularmente já vi muitas vezes, pacientes que saem da consulta ao saberem o percentual de gordura corporal, tá? Tanto quanto a perimetria. E aqui nós vamos falar mais para frente também de métodos para que isso seja feito, tá? Como eu disse anteriormente, hoje é um panorama geral. Então, a gente tem que lembrar que para fazer a perimetria, para coletar as circunferências de algumas regiões do corpo,
você ter que encostar a mão do paciente, na paciente, e isso pode causar algum tipo de desconforto. Então, acredito que você entrar em um acordo com o paciente primeiro seja essencial para que você tenha sucesso nas avaliações, tá? Então, pelo menos quando eu vou realizar um atendimento nutricional, ou vou iniciar com algum aluno de personal, ou quando eu vou realizar essas avaliações com atletas de alto rendimento, eu sempre pergunto se eles se sentem à vontade em realizar esse tipo de avaliação, que é no mínimo justo que você tenha a opinião, ou pelo menos o parecer da pessoa que vai ser tocada, da pessoa que vai ser avaliada. Então, isso é muito importante, pelo menos para um bom senso, que é um aplicativo que nós profissionais deveríamos carregar já de fábrica, tá? Então, acredito que sim, as avaliações físicas da composição corporal e perímetros sejam extremamente importantes, porém, nós temos que tomar cuidado em como isso será feito, com quem será feito, a maneira como isso será feita e basicamente ter um olhar de tipo, é realmente necessário? É claro que todo mundo quer ver resultado dentro desses valores que nos trazem uma medida de certa forma estética. Estou com um pouquinho mais de massa muscular, estou com um pouquinho menos de gordura, estou com um pouquinho mais de gordura, um pouquinho menos de massa muscular, e é óbvio que isso vai mexer com a estima das pessoas e pode ser que isso gere um ponto negativo dentro da consulta ou também muito positivo. Porém, a gente tem que lembrar que o mais importante é montarmos um cardápio o qual o paciente consiga realizar com frequência, com afinco e que seja muito satisfatório. Então, fica aqui a minha dica de que sim, colete o máximo de dados que você puder coletar, porém, sem deixar de lado o fato de que o paciente é o ponto principal da consulta.